gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Neuza para conversar com a gente também sobre esse livro. Nós vamos falar hoje de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Vamos começar então contando a história? Quem era Brás Cubas? Então, o Brás Cubas é um defunto escritor. Então, ele, cansado da vida lá no céu e tal, ele resolve escrever as agruras da vida terrena. Isso já é irônico, Já né? é irônico. Qualquer livro que você pegar de Machado de Assis, você tem que ler as entrelinhas. Porque ele coloca as coisas, você está lendo, você está achando muito normal que aquilo, mas não é aquilo que ele está querendo mostrar. Ele está querendo mostrar uma outra coisa, o outro lado. O Brás Cubas resolve escrever um livro como defunto. Ele já morreu, então agora ele quer escrever as memórias dele. Nessas memórias, ele vai mostrar toda a parte ruim dele, tudo que era pior. Então, não adianta ele ter passado a vida toda sendo bonzinho, isso, aquilo, mas o interior dele, o íntimo dele, era de crítica, era de defeitos, e é tudo isso que ele vai contar agora na obra dele, na biografia dele. O Machado de Assis vai também criticar a sociedade, porque é um momento de muita crítica, né? Então ele critica tudo, ele critica o cinismo das autoridades, os mais ricos são sempre os mais ricos, cada vez enriquecendo mais, e os mais pobres sempre mais pobres, né? Era uma época que na Europa mudou tudo, né? Toda a mentalidade da Europa. Mas o Brasil não acompanhou. Então aqui eles continuavam a posar como pessoas de bem, pessoas que entendiam tudo, que sabiam de tudo, e a explorar os trabalhadores. E o Brás Cubas é um homem que foi para a Europa e voltou. Então eles exploravam muito os trabalhadores, sempre com aquela conversinha de que é para ficar melhor, que ele ia trabalhar, que ele ia ter várias coisas, vários benefícios, mas no fim não era. Eles acabavam cada vez mais pobres, porque tinham impostos, tinham o aluguel para pagar, aumentou muito o número de mendigos, de prostitutas pelas ruas, nada disso tinha, então aumentou demais. E ele, com essa mentalidade que ele já tinha, com essa cultura que ele adquiriu, ele resolve contar da pior maneira possível a pior parte de cada um, né? Então ele só poderia fazer isso depois de morto, porque em vida não seria possível, ele teria que continuar mascarando tudo isso. E como Brás Cubas já é um homem morto, ele não pode, tem papas na não língua. Tem então mais é um nada. livro irônico, é um livro sarcástico. Muito. Ele não tá nem aí porque pode machucar as pessoas, que poderiam machucar as pessoas. Ele fala mesmo. E Machado de Assis aí, ele é como se ele não tivesse se censura, libertasse, né? Ele fala o que tem O vontade. que precisa ser falado e pronto. E o culpado é o personagem, eu não tenho Brás nada com Cubas já isso. morreu, então ele pode falar o que ele quiser. As primeiras cenas, o enterro dele, aonde começa o livro, ele tem 11 pessoas no enterro dele. E ele já fala assim, é tão irônico que a gente veja tantas pessoas durante a vida, e na hora que a gente morre tem 11 pessoas. E ele era uma pessoa de uma família que conhecia muita gente, uma família influente. Ele morou na Europa, voltou para o Brasil, mas no enterro dele tinham 11 pessoas. E aí começa a ironia dele, daí ele é sempre todo irônico. Como todos os livros eu sempre já disse, mesmo que você não vá ler por obrigação, é um livro que você vale a pena ler pela crítica, pelo momento. E a crítica atual, né? Exatamente. É atual a crítica. Por mais que tenha acontecido lá atrás, é atual. Você consegue, né? E o legal é que o leitor, quando ele começa a ver tudo que ele escreveu, ele começa a se identificar com determinadas cenas, com determinadas passagens. Então, o objetivo do Machado é justamente esse, né? Criou o Brás Cubas para que ele leve o leitor a conhecer a pior parte dele, a parte interior que ele quer mascarar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. O Machado de Assis, todos os livros dele têm que ser lidos nessa ótica, tá? Você vai se identificar sempre com alguma coisa. Bom, gente, o livro dessa semana, o vídeo dessa semana foi esse. Não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E a gente se vê
na próxima semana com outro livro, com outro professor falando aqui com a gente, tá bom? Um beijo!